Brasil é um país de contrastes, um lugar onde a beleza natural, a riqueza cultural e a energia do povo convivem com desafios históricos e estruturais. A visão dos estrangeiros sobre a vida no Brasil é muitas vezes um reflexo do que eles consomem através da mídia, de relatos pessoais ou de visitas pontuais. Mas o que realmente define o Brasil? Como os brasileiros vivem essa realidade e por que a imagem projetada lá fora nem sempre reflete a verdade completa? Vamos explorar isso em profundidade, destacando o que há de melhor, porque o Brasil tem muito a oferecer, e também os pontos que precisam melhorar, além de entender o papel da mídia brasileira nesse processo. O Brasil como um tesouro natural e cultural. Para começar, o Brasil é um dos países mais abençoados do planeta em termos de natureza. Temos a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, que não é só um pulmão verde, mas um símbolo de biodiversidade com mais de 400 bilhões de árvores e 15% de todas as espécies conhecidas no planeta. As praias de Fernando de Noronha, o Pantanal com sua fauna exuberante, as cataratas do Iguaçu, que já foram eleitas uma das 7 maravilhas naturais do mundo, e até mesmo o Cerrado, com sua resiliência única, mostram que o Brasil é um paraíso para quem ama o meio ambiente. Todo brasileiro que já pisou em uma dessas maravilhas sabe o orgulho que isso traz, mesmo que nem sempre valorizemos o suficiente no dia a dia. Culturalmente, o Brasil é uma explosão de cores, sons e sabores. O carnaval, que os gringos adoram, não é só festa. É uma celebração da resistência e da criatividade popular, com raízes que misturam tradições africanas, indígenas e europeias. A música brasileira, do samba de Cartola à bossa nova de Tom Jobim, passando pelo forró de Luiz Gonzaga e até o funk carioca, conquista o mundo porque carrega emoção e autenticidade. E a comida? Feijoada, acarajé, pão de queijo, tapioca, churrasco gaúcho, moqueca baiana, cada região tem um sabor que reflete sua história e seu povo. Para os estrangeiros, isso tudo é fascinante, e muitos que visitam o Brasil voltam apaixonados por essa diversidade que não encontram em nenhum outro lugar, a hospitalidade que encanta o mundo. Outro ponto positivo que ressoa com todo brasileiro é a nossa hospitalidade. Quem nunca viu um parente abrir a porta de casa para um desconhecido, oferecer um café fresquinho ou puxar uma prosa sem compromisso? Os gringos percebem isso rápido. Em países como os Estados Unidos ou em partes da Europa, as relações podem ser mais frias e formais, mas aqui o calor humano é marca registrada. Pesquisas como a da Internations, que avalia a experiência de expatriados, frequentemente destacam que os estrangeiros no Brasil se sentem bem-vindos por causa da simpatia local. É comum ouvir histórias de turistas que, perdidos em uma rua qualquer, foram guiados por um brasileiro que fez questão de ajudar, às vezes até acompanhando até o destino. Esse é o Brasil que não aparece nas manchetes, mas que todo mundo que vive aqui reconhece como verdade. O jeitinho brasileiro, criatividade em ação. E o que dizer do famoso jeitinho brasileiro? Para os gringos pode parecer bagunça ou falta de organização, mas para nós é pura genialidade. Em um país onde a burocracia é lenta, com filas intermináveis no INSS, cartórios lotados e sistemas públicos que testam a paciência, o brasileiro aprendeu a se virar. É o camelô que monta um negócio do zero com R$2 no bolso, o vizinho que conserta o carro com uma peça improvisada ou a mãe que transforma sobras de arroz em um bolinho delicioso. Essa resiliência é um trunfo que os estrangeiros admiram quando entendem o contexto. Dados do IBGE mostram que mais de 30% dos brasileiros já trabalharam por conta própria em algum momento, um reflexo dessa capacidade de adaptação que sustenta o país, mesmo nas crises. O futebol, uma paixão que une. Não dá para falar do Brasil sem mencionar o futebol. Somos o único país pentacampeão mundial, com vitórias em 1958, 1962, 1970, 1990 e 4 e 2002, e nomes como Pelé, Zico, Ronaldo, Ronaldinho e Neymar são ícones globais. Para os gringos, o Brasil é sinônimo de bola no pé, e cada gol histórico, como o milésimo de Pelé ou o golaço de Carlos Alberto na final de 70, é celebrado como arte. Todo brasileiro já vibrou em um bar lotado, gritou com a TV ou jogou uma pelada na rua, e essa paixão atravessa fronteiras. É um dos nossos maiores orgulhos.
algo que os estrangeiros respeitam e invejam. Os desafios que não podemos ignorar. Claro, nem tudo são flores, e seria injusto com a realidade brasileira fingir que os problemas não existem. A desigualdade social é um dos maiores desafios. Segundo o IBGE, em 2022, os 10% mais ricos detinham quase 60% da renda nacional, enquanto os 50% mais pobres ficavam com menos de 10%. Isso se reflete nas favelas ao lado de prédios de luxo, nas escolas públicas sucateadas enquanto colégios privados formam elites, e na saúde pública que, apesar do SUS ser um sistema admirado mundialmente por sua universalidade, sofre com filas e falta de recursos. Todo brasileiro já sentiu na pele ou conhece alguém que enfrentou essas dificuldades, e os gringos que vêm para cá ficam chocados com essa disparidade. A violência é outro ponto que pesa. Em 2021, o Brasil registrou mais de 40 mil homicídios, uma taxa de 20,4 por 100 mil habitantes, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cidades como Rio e São Paulo aparecem nas notícias internacionais por tiroteios, assaltos e operações policiais, o que assusta quem vê de fora. Mas quem vive aqui sabe que a realidade depende de onde você está. Há bairros tranquilos e comunidades que vivem em paz apesar das estatísticas. Ainda assim, esse é um problema real que alimenta a imagem negativa. A burocracia também frustra tanto brasileiros quanto estrangeiros. Abrir uma empresa pode levar meses e o sistema tributário é tão complexo que até especialistas se perdem. O Banco Mundial já classificou o Brasil como um dos países mais difíceis para fazer negócios por causa disso. É algo que todo brasileiro já reclamou em algum momento, seja na fila do Detran ou esperando um documento que nunca chega. Por que a mídia brasileira vende uma imagem ruim no exterior? Agora vamos ao cerne da questão. Por que a mídia brasileira foca tanto no negativo quando projeta o Brasil lá fora? Primeiro, é preciso entender que o sensacionalismo vende. Reportagens sobre tiroteios no Rio, corrupção em Brasília ou desmatamento na Amazônia geram cliques e audiência, enquanto histórias sobre a vida cotidiana, a solidariedade nas periferias ou a riqueza cultural não têm o mesmo apelo comercial. Em 2022, por exemplo, o desmatamento na Amazônia atingiu 11.088 km², o maior índice em 15 anos, segundo o INPE, e isso virou manchete global. Mas o esforço de comunidades locais para reflorestar ou os projetos de bioeconomia que estão surgindo raramente ganham destaque. Além disso, a mídia brasileira muitas vezes reflete uma visão elitista e desconectada da realidade da maioria. Jornais e TVs tradicionais, concentrados em São Paulo e Rio, focam em narrativas que reforçam estereótipos. O Brasil como um lugar exótico, perigoso e caótico, porque isso ressoa com o imaginário estrangeiro criado por filmes de Hollywood e reportagens antigas. Um estudo da Universidade de São Paulo, USP, apontou que 70% das notícias sobre o Brasil em veículos internacionais entre 2015 e 2020 eram negativas, com ênfase em crime, política e desastres ambientais. Enquanto isso, o Brasil real, o das festas juninas, das feiras livres, do trabalhador que acorda 5 horas para sustentar a família, fica invisível. Há também um fator histórico. Durante décadas, o Brasil foi retratado como um país subdesenvolvido e parte da nossa mídia internalizou essa visão, vendendo uma imagem de inferioridade que não reflete mais a complexidade do país. Somos a 9ª maior economia do mundo, FMI 2023, com um PIB de mais de 2 trilhões de dólares, líder na produção de soja, café e carne bovina, e temos cidades como São Paulo que rivalizam com metrópoles globais em infraestrutura e dinamismo. Mas essas conquistas raramente chegam ao exterior com a mesma força que as tragédias. A visão dos gringos, um misto de fascínio e preconceito. Para os estrangeiros, o Brasil é um paradoxo. Eles chegam esperando praia, samba e caipirinha, mas descobrem um país muito mais diverso. Os que vivem aqui por mais tempo, como os expatriados em cidades como Florianópolis ou Curitiba, percebem que a vida pode ser tranquila e confortável, com um custo de vida mais baixo que em seus países de origem. Segundo o Numbeo, o custo de vida em São Paulo é 60% menor que em Nova York, por exemplo, o que atrai muitos gringos.
Mas os que só consomem mídia internacional ficam com medo da violência e da instabilidade política. Quem visita o Brasil costuma voltar com histórias positivas. Um levantamento da Embratur mostrou que 87% dos turistas estrangeiros em 2022 disseram que voltariam ao país, elogiando a comida, as paisagens e o povo. Mas os que nunca vieram muitas vezes acham que o Brasil é só selva, favelas e carnaval. Um estereótipo que a mídia brasileira não se esforça para desconstruir. O Brasil é maior que os estereótipos. O Brasil não é perfeito e nenhum brasileiro negaria isso. Temos problemas sérios que precisam de soluções urgentes: desigualdade, violência, corrupção. Mas também somos um país de força, beleza e alegria, com um povo que não desiste nunca. A mídia pode vender uma imagem ruim lá fora por lucro ou desconexão, mas a verdade é que o Brasil é muito mais do que as manchetes mostram. É o cheiro de café fresco na manhã, o som do pagode no churrasco, a emoção de ver o sol se pôr no arpoador, a luta diária de quem pega ônibus lotado, mas ainda sorri no fim do dia. Os gringos que vêm para cá descobrem isso e nós, brasileiros, sabemos disso no fundo da alma. Então, se você gostou dessa reflexão e quer saber mais sobre o Brasil real, o que nos orgulha e o que nos desafia, não deixe de se inscrever. Vamos juntos mostrar ao mundo que o Brasil é um país de muitas faces e que a nossa história merece ser contada com verdade e esperança. Inscreva-se agora e venha fazer parte dessa jornada para valorizar o que temos de melhor.